Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Hoje nós vamos começar a leitura de mais um livro da Bíblia, mais um evangelho. Hoje vamos ler e começar a leitura do evangelho de Lucas, capítulo 1 ao capítulo 3. Lucas, ele é médico, ele acompanhou o apóstolo Paulo em grande parte das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lucas escreve um evangelho que é fruto de uma pesquisa intensa. Por isso que o Evangelho de Lucas ele é tão organizado e ele traz alguns detalhes que os outros evangelhos não vão trazer sobre a vida de Jesus. Lucas ele está escrevendo para os gregos e ele tem um propósito de apresentar Jesus aqui no seu Evangelho como homem perfeito. Jesus como homem perfeito. E eu quero ler com você, vamos lá, o capítulo 1. Capítulo 1, nós temos aqui Lucas relatando o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus que vai ser predito. Então vamos lá, do verso 1 ao verso 4. Nós temos o prólogo e o propósito do evangelho. Lucas dirige o seu evangelho a Teófilo. Provavelmente Teófilo foi quem custeou, bancou a escrita desse evangelho. Não era um trabalho simples o que Lucas fez, o que os outros apóstolos fizeram. Era um trabalho difícil. E ele vai explicar aqui para Teófilo que ele investigou cuidadosamente os eventos da vida de Jesus. E ele procura oferecer um relato ordenado. Por isso, essa organização deste evangelho. Do verso 5 ao verso 25, nós temos um momento muito importante, porque aparece aqui no cenário Zacarias e Isabel. Um casal já idoso, mas com uma vida tão bonita diante de Deus. E o que a Bíblia vai nos falar é que Zacarias é um sacerdote, ele vai estar servindo no seu turno. Então, apesar de ser já alguém mais velho, permanecia servindo ao Senhor, fiel ao Senhor, e ali no momento que ele está servindo ao Senhor, ele vai ser visitado pelo anjo Gabriel. Enquanto ele ministrava no templo, sacerdote, ele ia para o templo, ele servia no templo. Uma das funções de sacerdote era orar em favor do povo, apresentar o povo diante do Senhor, ouvir o que o Senhor tinha a dizer, e quando ele saía do templo, as pessoas ficavam esperando para saber se tinha uma mensagem de Deus para elas. No momento que Zacarias está ali diante do altar, ele recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo vai trazer para ele o anúncio que a sua esposa Isabel ficará grávida. Isabel era estéril, eles já eram avançados de idade, mas o anjo diz que ela daria à luz e colocaria o nome da criança de João. E ele seria aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Então ele seria o precursor. E como Zacarias, ele duvida da mensagem do anjo, nós vamos ver que ele vai ficar mudo até o nascimento de João. Então nós temos aqui o anúncio do nascimento de João. E o verso 26, nós temos aqui agora o anúncio do nascimento de Jesus. O que separa o anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus são 6 meses. Nós temos 6 meses de diferença aqui. 6 meses depois, esse mesmo anjo Gabriel, agora ele é enviado a Maria, uma jovem virgem que está compromissada a se casar com José. Ela mora em Nazaré e ele vai anunciar que ela vai conceber por meio do Espírito Santo e ela vai dar à luz ao Salvador. E o nome dele deve ser Jesus, que vai ser o Filho de Deus. Então nós temos aqui a mensagem do anjo a Maria anunciando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Essa mensagem é uma mensagem muito linda. Se tem algo que eu particularmente gosto de ler na Bíblia, é essa parte que fala do nascimento de Jesus. No verso 39 até o verso 45, nós vamos ter a visita de Maria a Isabel. Elas são primas, elas são parentes.
Então ela vai visitar Isabel, Maria visita Isabel, e quando há esse encontro de Maria e Isabel, nós estamos falando de duas gerações, uma já idosa, outra uma jovem começando a sua vida, e quando elas se encontram, o que o texto bíblico vai dizer? Que o bebê que está no ventre de Isabel vai saltar. Quando ouve a saudação de Maria. Isabel, nesse momento, vai ser cheia do Espírito Santo e vai abençoar Maria por sua fé. Pastor, a fé de Maria, ela recebe uma mensagem que ela vai ficar grávida do Espírito Santo e ela crer nessa mensagem, não só crer, mas ela própria vai declarar: aqui está a sua serva. Então a mensagem que temos de Maria e Isabel são mensagens muito fortes para a minha vida e para a sua vida. Se você pegar o verso 46 ao verso 56, nós temos aqui o cântico de Maria. Maria vai exaltar a Deus em um cântico de louvor. Ela vai reconhecer a misericórdia de Deus para com os humildes e a sua fidelidade ao cumprir sua promessa. Quando chegamos no verso 57 ao verso 66, nós temos aqui o nascimento de João Batista. Gosto muito dessa passagem, porque João nasce no 8º dia, durante a cerimônia de circuncisão, como Deus havia orientado, dito no Velho Testamento. Zacarias como sacerdote, Isabel também de uma família sacerdotal, eles estão seguindo aquilo que Deus havia dito, e quando vão circuncidar, nesse momento Zacarias, ele vai recuperar a fala, e ele vai confirmar que o nome do menino é João. Por quê? Porque os vizinhos, os parentes, queriam colocar o nome do pai, Zacarias. Isso é muito lindo, eu gosto muito de apontar algo aqui. Zacarias recebe a mensagem do anjo dentro do templo. E o anjo diz: olha, sua esposa Isabel vai ficar grávida. O nome da criança vai ser João. Então eles esperaram a vida toda por essa criança. Agora que eles têm a bênção de Deus, agora que chega o favor de Deus, quando a criança nasce, os vizinhos agora querem colocar um outro nome. Deixa eu te ensinar algo. Não permita que ninguém mude o nome da sua promessa. Cuidado. Muitas vezes as pessoas à nossa volta, até bem intencionadas, elas querem, muitas vezes, definir aquilo que não está nas mãos delas. Quem recebeu a promessa foi Zacarias e Isabel. Quem esperou esse tempo todo foi Zacarias e Isabel. E Zacarias vai recuperar e vai dizer assim: não, o nome da criança vai ser João. O nome da criança vai ser João. E aí a Bíblia vai dizer que todos vão ficar maravilhados. Maravilhados porque Zacarias recupera a voz nesse momento. E o verso 67 ao verso 80, aonde termina o capítulo 1, nós temos o cântico de Zacarias, o Benedictus, assim como é chamado. Zacarias, ele cheio do Espírito Santo, profetiza sobre o papel de João como o precursor do Messias. E ele vai exaltar a fidelidade de Deus a trazer salvação para seu povo. Vamos ver que o capítulo 1, ele já faz vários apontamentos ao Velho Testamento. Malaquias 3:1 é uma promessa, é uma profecia sobre o mensageiro, que é João Batista. Isaías capítulo 7:14, que fala sobre a virgem que conceberá e dará a luz a Emanuel, Deus conosco, que vai se cumprir na vida de Maria. Então, quando nós olhamos o Cântico de Maria, que é o Magnificat, ele é um hino de gratidão, e ele revela a humildade e a submissão de Maria à vontade de Deus. E aí também eu quero destacar aqui João Batista, porque ele é o precursor, ele vai preparar o caminho para Cristo, para o Messias. Deus sempre envia os seus mensageiros para preparar o caminho para a obra redentora do Senhor. Então, ler o capítulo 1 é ver esses detalhes que nós não vimos nos outros evangelhos, Mateus e Marcos. Aqui nós temos mais detalhes. Vamos para o capítulo 2, porque o capítulo 2 agora vai ser o nascimento de Jesus e suas primeiras apresentações. Do verso 1 ao verso 7 do capítulo 2, nós temos aqui o nascimento de Jesus em Belém. Vai haver um decreto de César Augusto,
ordenando um censo, e José e Maria vão ter que viajar de Nazaré a Belém. E aí Maria vai dar à luz e vai colocar a criança em uma manjedoura, pois não havia lugar na hospedaria. Então, as pessoas estão viajando diante do decreto de César Augusto, e quando Maria e José chegam em Belém, não tem mais espaço na hospedaria. Aqui nós temos o relato do nascimento de Jesus, ou seja, verso 6: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quero chamar a atenção aqui, deu à luz ao seu primogênito. Então, Maria vai ter outros filhos. Existe uma tradição que diz, não, Maria, depois que deu à luz a Jesus, Maria morreu virgem. Não, Maria teve outros filhos. Jesus, fruto do Espírito Santo, e os irmãos de Jesus, que são os filhos de Maria com José. Por isso que a Bíblia está dizendo que Jesus é o primogênito. Do verso 8 ao verso 20, nós temos os pastores que visitam o recém-nascido de Jesus. Os anjos vão aparecer aos pastores nos campos, anunciando o nascimento do Salvador, e os pastores vão rapidamente até Belém para ver Jesus. Depois de o encontrarem, eles vão glorificar a Deus e vão espalhar as boas novas. Do verso 21 até o verso 24, nós temos a apresentação de Jesus ao templo. Olha o verso 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Em todo esse relato dos primeiros capítulos de Lucas, você vai ver uma obediência muito grande. Nós vimos isso em Zacarias e Isabel, estamos vendo agora em Maria e José. Quando Deus me dá uma promessa e essa promessa se cumpre, a minha obediência precisa continuar, porque muitas vezes algumas pessoas, quando a promessa se cumpre, eles esquecem do Senhor. E aqui é o 8º dia, Jesus é circuncidado, ele é apresentado ao templo, né? E aí Maria e José oferecem os sacrifícios prescritos. É interessante que o sacrifício que eles vão oferecer aqui, que são 2 rolinhas ou 2 pombinhas, é o sacrifício, lá em Êxodo capítulo 13, Levítico 12, Levítico 12, verso 8, nos fala sobre isso. Levítico 12, 8, nos fala sobre o sacrifício que deve ser oferecido. Maria e José provavelmente não tinham muitas posses. Como sabemos disso? Pelo sacrifício que eles ofereceram, que era o sacrifício de alguém que era pobre. Verso 25 ao verso 38, nós temos aqui agora Simeão e Ana reconhecem Jesus como Messias. Gosto muito dessa passagem, quando você lê, preste muita atenção, porque nós temos Simeão, é um homem justo, um homem devoto, e ele havia recebido a promessa de que veria o Messias antes de morrer. Já está em uma idade avançada, mas ele permanece esperando essa promessa. Ou seja, ele não desanimou com o tempo. E aí, quando Jesus é levado no templo, ele o reconhece como a salvação prometida. Ana, temos também Ana, uma profetisa, que também vai louvar a Deus por ter visto o Redentor de Jerusalém. E aí o verso 40 vai dizer assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça e a graça de Deus estava sobre ele. Então é muito interessante você ver aqui Simeão e Ana reconhecendo o Messias ainda quando criança. Verso 29 ao verso 30, verso 39, desculpa, verso 39 ao verso 40, né? Nós temos Jesus agora já na casa dos seus pais em Nazaré. E o verso 40 que eu li, o menino crescia. Você vê que Lucas traz esse detalhe. A cidade onde ele está, Nazaré, da Galileia, e o menino vai crescer. E aí o verso 41 ao 52, nós temos aqui o relato de Jesus no templo. Jesus com 12 anos, esse é o único relato que temos depois do nascimento de Jesus. Agora nós temos esse relato da adolescência de Jesus apenas nesse ponto. Pastor, mas por que não temos mais detalhes? O propósito da Bíblia é mostrar o nascimento e a obra redentora de Cristo. Então, aos 12 anos, durante a Páscoa era o período que
os judeus iam para Jerusalém para celebrar, Jesus fica no templo discutindo com os doutores da lei e vão surpreender com a sua sabedoria. Quando seus pais o encontraram, ele declara que deveria estar na casa de seu pai. Preste muita atenção, 12 anos, ele está discutindo ali a Bíblia, que é o Velho Testamento, com os doutores da lei. Pastor, onde Jesus aprendeu isso tudo? Na sinagoga, lá de Nazaré, e com seus pais. Por quê? Porque a maior parte da educação é feita pelos pais. Então, quando você vê Jesus com essa sabedoria, é porque Maria e José, José e Maria fizeram aquilo que era obrigação, ou que é ainda a obrigação de todo pai e de toda mãe. Vamos para o capítulo 3, encerrar nossa leitura de hoje. Capítulo 3, nós temos o ministério de João Batista e o batismo de Jesus. Verso 1 ao 6, nós temos a pregação de João Batista. João Batista é aquele que vai preparar o caminho. Ele é primo de Jesus, como já vimos. Ele tem 6 meses, ele é 6 meses mais velho que Jesus. Ele inicia o seu ministério porque ele vai preparar o caminho para Jesus. Então, provavelmente, João Batista começa o seu ministério aos 30 anos. Por quê? Porque abaixo de 30 anos, nenhum judeu poderia ensinar publicamente. Então, seu ministério vai durar aí 6 meses até o momento que Jesus aparece. Então, durante 6 meses, ele vai pregar no deserto da Judéia. A mensagem de João Batista é a mesma mensagem de Jesus, é a mesma mensagem dos apóstolos e deve ser a mesma mensagem que nós devemos pregar hoje. Arrependimento. Arrependimento. Ele vai citar Isaías, que profetizou sobre uma voz que clama no deserto, e ele, ao citar Isaías, ele está apontando justamente para isso, que ele é essa voz que clama no deserto. Do verso 7 até o verso 14, nós temos aqui o apelo ao arrependimento e as advertências. Vamos perceber que a mensagem de João Batista é uma mensagem muito direta, uma mensagem muito dura. João Batista adverte sobre a necessidade de produzir frutos dignos de arrependimento, e ele vai ensinar o povo sobre a verdadeira conversão. O ministério de João Batista, você viu, é no deserto da Judéia. E apesar do deserto ser esse lugar tão difícil, as pessoas iam lá por causa da mensagem de João Batista. Do verso 15 até o verso 18, do verso 15 até o verso 18, nós temos a mensagem sobre o Messias. João declara que ele batiza com água, mas que virá alguém mais poderoso que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele aponta aqui para o ministério do Messias. Pastor, essa era a função dele? Sim, essa era a função dele. Preparar o caminho e apontar para o Messias. O verso 19 e o verso 20, nós vamos ver a prisão de João Batista. A mensagem de João Batista ela começa a incomodar tanto que Herodes Antipas prende João por ter denunciado seu casamento com Herodias, a esposa de seu irmão. No verso 21 e no verso 22, nós vamos ver o relato do batismo de João. Batismo de João. O batismo de João, batismo de Jesus por João. Né? Não, o batismo de Jesus por João. Né? E aí nós temos aqui o batismo e vamos ver também aqui a genealogia de Jesus, ok? Mas eu falo da genealogia daqui a pouco. O batismo de Jesus vai ser no Rio Jordão. Nesse momento do batismo, os céus vão se abrir, o Espírito Santo vai descer, e aí vamos ver uma voz do céu. Aqui nos evangelhos, por 3 vezes, Deus quebra o silêncio. A primeira aqui no batismo, a segunda no Monte da Transfiguração, e a terceira no templo, quando Jesus já está ali à sombra da cruz. 3 vezes que o silêncio é quebrado, e quando o silêncio é quebrado, é para afirmar a identidade de Jesus. E aqui é o que Deus vai dizer, o Pai vai dizer: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O verso 23 até o verso 38, nós temos a genealogia de Jesus, traçando a sua linhagem até Adão, o filho de Deus. Se lá em Mateus, a genealogia de Jesus foi até Abraão, porque Mateus está escrevendo para o judeu, como Lucas está escrevendo para os gentios, para os gregos, a genealogia de Jesus, ela vai aqui de José, que é o seu pai, né? Jesus, filho de José, e aí vai de José até Adão, mostrando realmente essa genealogia
indo até Adão, até o primeiro homem. E assim nós terminamos os 3 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Eu quero abençoar a sua vida. Nós vamos mergulhar nesse evangelho. Eu gosto muito do evangelho de Lucas. Amanhã eu falo muito mais sobre Jesus aqui, porque vamos entrar no capítulo 4, 5 e 6. Eu gosto muito porque Lucas tem o propósito de mostrar Jesus como homem, um homem perfeito. Quando eu leio o evangelho de Lucas, eu consigo me identificar muito com Jesus Cristo. E eu e você, como Paulo diz, devemos ser imitadores de Cristo. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu dia. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos nos encontrar aqui para mais uma leitura bíblica. Deus te abençoe.